o Islã há cerca de um ano e que hoje trabalha no Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, o CEDIAL, lá na cidade de São Paulo e São Bernardo do Campo. E recentemente eu tive a notícia de que um padre na cidade de Florianópolis, ele fez a sua reversão. Assisti isso através do YouTube, um trabalho dos irmãos do Islam Boy, lá na cidade de Florianópolis, divulgado no YouTube. E esse padre, em um aeroporto, ele fazia a sua reversão e dá também o seu testemunho. Então, essas pessoas não conheço mais, talvez tenha muito mais, eu não tenha ainda conhecimento. Mas a minha esperança é que muitos possam chegar a esse reconhecimento da unicidade divina, do Deus único que criou os céus e criou a terra, e nós tenhamos no Brasil uma grande comunidade islâmica para que a glória de Allah Subhanahu wa Ta'ala se derrame sobre aquela nação. A questão do preconceito, ela é uma questão bastante arraigada no ser humano. Não conheço muito bem, dentro do Islã, preconceitos com relação ao cristianismo. Se existe, é algo localizado, mas não é do meu conhecimento. Os muçulmanos que tenho o privilégio de conhecer até hoje são pessoas que seguem o Alcorão, a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e portanto não se prendem a nenhum preconceito contra nenhuma religião. Estão sempre de braços abertos e de coração aberto para o diálogo. Já com relação ao cristianismo, eu posso falar porque vivi aquela realidade durante muitos anos. Fui um combatente não somente da religião islâmica, mas de qualquer outra religião que se levantasse contra o cristianismo. Então eu vejo que no cristianismo existe essa forma de se trancar, de se prender e achar que a revelação divina foi apenas privilégio de cristãos e de judeus. Quando o Alcorão nos fala, nos relata, que Deus, ele sempre enviou mensageiros para todas as nações. Nenhuma nação poderá afirmar diante de Allah Subhanahu wa Ta'ala no dia do juízo final que não teve um mensageiro, que ninguém nunca falou para eles da realidade do Deus único, da unicidade divina. Então, portanto, com relação a essa questão de preconceito, eu espero que nós tenhamos o conhecimento real dos fatos, a fim de que esse estigma seja quebrado. Por quê? Deus é Deus único, Deus é Deus dos fiéis, Deus é Deus de todos aqueles que o procuram com sinceridade e que são capazes de afirmar que Ele é o Deus único, o Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que levantou todos os profetas, o Deus que trouxe a sua mensagem reveladora a partir do profeta Adão, passando por outros profetas, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, Jesus e, por fim, o profeta Mohammed, o último dos profetas, vaticinado por Deus, tanto na Bíblia, como também o próprio Alcorão revela isso, de que Deus enviou o profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam como o selo dos profetas, com a mensagem unificadora da fé que havia se perdido pela mistura das crenças e, enfim, desvirtuando aquilo que foi ensinado desde o princípio pelo pai da fé, o profeta Abraão. Que Deus se agrade dele, que Deus o tenha. Portanto, a nossa esperança é de que todo preconceito caia por terra e venha a surgir a mensagem islâmica unificadora que fará de toda a humanidade uma humanidade crente
no Deus único e verdadeiro, que é o Salvador único da humanidade. Esta é a mensagem que eu deixo com relação à questão do preconceito, pois o preconceito ele sempre é destruidor, ele não é obra de Deus para o crescimento e para a unificação. Então, se há de ambas as partes algum preconceito, que esse preconceito seja colocado de lado. Como disse, repito, não conheço preconceito do islamismo com relação ao cristianismo. O islamismo é aberto a todas as religiões, não para forçar, pois não há compulsão na religião. Ninguém é obrigado a se tornar muçulmano. Quem quer se tornar muçulmano, se torna muçulmano por livre e espontânea vontade. Não existe nenhuma força opressora e nenhuma compulsão que leve a pessoa a se tornar muçulmano. Então, minha proposta para todos é que olhem a outra religião com outros olhos, procure entender, procure estudá-la, procure compreender detalhes dela que somente o estudo traz. Portanto, meus diletos amigos e ouvintes, a minha esperança é verdadeiramente de poder, naquele grande dia, assistir à vitória do bem, a vitória de Alá e todos os seus escolhidos e reservados por ele para o paraíso, juntos, adentrando naquele dia festivo de comemoração universal da grandiosidade do Deus único, que une e que eleva o ser humano que ele criou com tanto amor. Que o povo brasileiro, que é um povo por excelência religioso, passe a ver no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, um livro revelado por Deus. Pois os muçulmanos têm na Bíblia Sagrada um livro revelado por Deus. Portanto, fazer essa objeção ao livro sagrado dos muçulmanos é fazer uma objeção a Deus. É querer dizer que Deus está sujeito a revelar apenas a quem as pessoas querem. E Deus revelou a sua vontade através dos seus profetas. Diversos livros que foram catalogados na Bíblia Sagrada, outros os homens não catalogaram. Nós conhecemos N livros que são considerados livros não revelados, mas que na verdade a gente tem pleno conhecimento da revelação deles. Foram livros que Deus levantou profetas para falar para um povo. E portanto, não aceitar a revelação divina do Alcorão é não aceitar a soberania de Deus. O livro, o Alcorão sagrado, é um livro que Deus revelou para os últimos tempos. E não entendam os brasileiros um livro revelado para os árabes, mas é um livro para toda a humanidade. É um livro que serve para modificar não somente uma estrutura religiosa, pois o Alcorão traz em si ensinos de vida diária, de todos os momentos, de cada um momento da nossa vida, pois nós não vivemos somente dentro das instituições religiosas, nós trabalhamos, e o Alcorão fala de trabalho, nós nos divertimos, o Alcorão fala de diversão. O Alcorão é um livro completo, é um livro de vida, é um livro que nos ensina a como comprar, como vender, como agir em sociedade. Portanto, o Alcorão, sendo entendido pelo povo brasileiro como um livro revelado por Deus, com certeza adentrará em seus corações e mudará a estrutura nacional de fé e também em todos os âmbitos sociais. A minha palavra para os brasileiros, minha palavra para o povo da minha nação, é de que afastem todo e qualquer
preconceito contra o livro dos muçulmanos, pois ele não é um livro temerário, não é um livro que pregue a destruição de ninguém, é um livro que conta histórias de fatos que aconteceram, mas é um livro que mostra que a paz deve ser sempre buscada, pois é na paz que a unidade das pessoas faz e traz progresso para toda a humanidade. Que Deus abençoe, que Allah, Subhanahu wa Ta'ala, abençoe a nação brasileira, que Allah se apiede de nós e nos conduza dia a dia a sua senda, a senda reta, a senda dos que Ele agracia. O Alcorão é um livro altamente emocionante. Em diversos pontos, o Alcorão refere-se a passagens bíblicas. Em diversos pontos, o Alcorão traz realidades que estavam obscuras na revelação bíblica e traz esclarecimentos. Mas, como a pergunta me é feita a respeito de qual dos versos ou qual dos hadizes me mais emocionam, eu posso afirmar com toda convicção que, para mim, o verso ou a surata que mais me toca, pois ela me toca toda, por completa, é a surata Al-Fatiha. Eu vejo na surata da abertura, que não foi a primeira revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas foi colocada como a primeira, como uma revelação plena de todo o Alcorão. Ela mostra a unicidade de Deus. Ela mostra também como nós devemos viver, mostra o processo do julgamento final, mostra o nosso pedido a Deus para que nós não caminhemos nas mesma direção dos insensatos, mas que Ele, o próprio Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos guie à senda reta, a senda daqueles que Ele agracia. Então, para mim, no meu entender, Al-Fatiha é o texto alcorânico que mais me emociona. Sabemos que durante 17 vezes, todo dia, o muçulmano a repete. E cada vez que estou orando, que falo para Deus em oração, a recitação da Al-Fatiha, me sinto altamente privilegiado por estar sendo conduzido pela senda reta, pela senda daqueles que Ele agracia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata mustaqim. Sirata alladhina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amém.